8h39. Justiça Eleitoral já recebeu mais de 2.000 denúncias de propaganda irregular no estado. Os detalhes com o repórter Leandro Siqueira. A Justiça Eleitoral de Minas já recebeu mais de 2.100 denúncias de propaganda irregular durante a campanha eleitoral feitas pela página do órgão na internet. A maior parte das denúncias é sobre o uso de cavaletes em locais proibidos, banners e placas em desacordo com a legislação e ao recebimento de e-mails com propaganda política. De acordo com Diogo Cruvinel, assistente de apoio à propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, as peças de propaganda que estiverem em locais proibidos ou fora dos padrões permitidos pela lei podem ser recolhidos. Se o eleitor identificou um cavalete que não esteja respeitando aqueles limites da legislação, ele tem que levar essa notícia de irregularidade à Justiça Eleitoral, aos cartórios eleitorais, e o juiz eleitoral é que, com o seu poder de polícia, vai dizer se aquela propaganda está irregular ou não. E, estando irregular, o juiz vai determinar a notificação do candidato para que faça aquela regularização. Olha, o eleitor, ele pode preencher um formulário pelo site do TRE, www.tre-mg.jus.br, e neste formulário ele vai informar à Justiça Eleitoral a localização de eventual propaganda irregular, assim como outras informações que ele entende relevante para que a Justiça Eleitoral faça a constatação se aquela propaganda ela é irregular ou não. Existem outros meios também do eleitor também denunciar propaganda irregular, né? Sim, além de fazer a denúncia pelo site do TRE, no Denúncia Online, o eleitor ele pode se dirigir pessoalmente a qualquer um dos 351 cartórios eleitorais do Estado ou pode procurar pessoalmente o representante do Ministério Público Eleitoral em seu município. Quais as principais penalidades? É multa, né? Sim, a penalidade ela varia desde a multa até, em casos mais extremos, a negativa de expedição de diploma ou a cassação desse diploma se ele já tiver sido expedido. Diogo, no dia da eleição, né, como é que funciona a fiscalização, principalmente em relação à boca de urna? Dentre as propagandas que não são permitidas, a gente tem alguns tipos que são inclusive crimes. A boca de urna, que é aquela distribuição de santinhos perto das sessões eleitorais, dos locais de votação, elas são consideradas crimes e serão fiscalizadas pela própria Polícia Militar. Então, o policial militar que por acaso surpreender um eleitor, um cabo eleitoral fazendo esse tipo de propaganda de boca de urna, ele pode inclusive levar a pessoa presa, que vai depois ter que esclarecer isso para um juiz eleitoral. Aí o uso de camisas, bandeiras, votos, isso é permitido no dia da eleição, né? Olha, a legislação eleitoral, ela permite a manifestação individual e silenciosa por parte do eleitor. Então, aquele eleitor que tiver portando uma peça de vestuário com indicação do seu candidato de preferência, ele não vai estar irregular, não. O que a legislação veda é a aglomeração de pessoas com o vestuário padronizado e tiver constrangendo outros eleitores, isso pode ser coibido sim também pela Polícia Militar. Qual que é a regulamentação para o uso desses cavaletes? Eles podem ser colocados assim nos passeios ali, nos canteiros centrais, nas praças, do jeito que estão sendo utilizados? A regra é que o cavalete, ele é permitido. As restrições são justamente as exceções. Então, o cavalete ele tem que ser colocado entre 6 horas da manhã e retirado às 22 horas. Então, ele não pode ser veiculado à noite. E ele não pode ser colocado nas ruas e calçadas de forma a atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. Então, o cavalete ele é permitido desde que observadas essas regras. Então, se tiver algum cavalete atrapalhando o trânsito das pessoas ali, a própria pessoa pode retirar ou tem que fazer uma denúncia junto ao cartório? Não, de forma alguma. Os eleitores e os transeuntes, eles não podem retirar aquele tipo de propaganda que eles entendam estar irregular. Inclusive, tem na legislação um dispositivo dizendo que você atrapalhar a propaganda de algum candidato, isso é considerado crime. O tribunal também recebeu 258 representações contra a propaganda eleitoral. 161 delas se refere à propaganda no rádio e na TV. Só podem protocolar essas representações o Ministério Público Eleitoral, candidatos, partidos e coligações. Leandro Siqueira, Inconfidência e Informação.